Nós voltamos aqui com o nosso espaço online, pela Jovem Pan Online, você acompanhando o nosso tema de hoje, que diz respeito aí à área hospitalar. Nós estamos aqui em nossos estúdios recebendo o Dr. Laércio Martins, que é o diretor do Hospital Santa Isabel, é um braço, é uma unidade particular de convênios da Santa Casa aqui de São Paulo. O Dr. Laércio já falou no primeiro bloco um pouquinho sobre a estrutura do Hospital Santa Isabel, como funciona a própria relação com a Santa Casa. E a gente vai entrar num outro tema que, Dr. Laércio, gera muita confusão entre os nossos internautas e os nossos ouvintes, que diz respeito à questão da segurança hospitalar. Eu queria que o senhor tentasse explicar primeiramente o conceito de segurança hospitalar, né? O que se entende por segurança hospitalar. Na verdade, Leandro, esse assunto é um assunto... O assunto segurança do paciente no hospital é um assunto um pouco discutido. O que a gente acaba discutindo mais são as consequências da falta de segurança do paciente, que são os eventos que acabam ocorrendo durante uma internação com os pacientes, que poderiam ser evitados se você tiver uma política de segurança do paciente adequada. Então a gente deve entender a questão da segurança de uma maneira ampla. Nós não estamos falando de segurança em relação à violência, à segurança de forma estrita. Nós estamos falando de segurança de uma maneira geral, ou seja, nós estamos falando de quais são as formas, quais são os mecanismos, quais são as políticas e procedimentos que todo hospital precisa manter ativos e sob vigilância para diminuir ao máximo os riscos aos quais os pacientes estão expostos durante uma internação hospitalar. Se a gente for construir um cenário para entender isso, nós temos que lembrar que o paciente que está internado, ele tem uma série de fragilidades. Por isso ele está internado. Ou ele tem uma fragilidade relacionada ao seu próprio problema de doença, ou ele tem uma fragilidade por alguma deficiência própria, por ele ser mais idoso, ou por ele ser criança, ou por ele ter alguma deficiência física. Além disso, o hospital é um lugar onde as intervenções sobre o paciente são realizadas o tempo todo. E cada uma dessas intervenções precisa ser fortemente controlada para que os riscos de efeitos adversos sejam evitados, sejam diminuídos ao máximo. Então, na verdade, como eu te disse no começo, a gente sempre ouve falar dessa questão quando a gente tem um evento adverso que acontece, a infecção, a queda, a queimadura inadvertida, etc. E o enfoque que o hospital procura dar é sempre no sentido de se prevenir para que esses eventos não aconteçam. Não sei se ficou claro para você. São como se fossem protocolos a serem seguidos. São protocolos e medidas que precisam ser seguidas. Na verdade, isso nos hospitais hoje é um foco de enorme preocupação. É uma das principais preocupações, que é garantir a segurança do paciente. Então, nós podemos dar inúmeros exemplos de como isso é feito. Um paciente, quando está internado, ele tem todas a maior parte das suas atividades controlada. As atividades mais básicas, alimentação, por exemplo. Então, é obrigação do hospital e é dever do hospital e é uma preocupação importante do hospital no sentido de que a dieta é parte do plano de tratamento. A nutrição do paciente é parte do plano de tratamento. Então, nós temos que nos cercar de vários cuidados, por exemplo, no caso da nutrição, para que o doente receba a dieta adequada de forma personalizada, que cada paciente precisa de um tipo de dieta. E talvez seja difícil de entender a complexidade disso, porque a gente sempre pensa em um paciente isolado. Claro. Mas quando eu tenho que fornecer dieta, 6 dietas por dia, para 120 pacientes que estão internados no mesmo hospital, cada um deles com uma particularidade, esse é um foco de risco de erro. Claro. Falando você bem não claro. Você não mantém uma produção em série, né? Isso não é um restaurante que eu mantenho uma produção em série. Eu preciso fazer dietas personalizadas. E o erro, nesse caso, é dar uma dieta
inadequada para um paciente que não pode receber aquele tipo de dieta. É só um exemplo. Ainda falando da nutrição, a gente sabe que a nutrição, que os alimentos têm o que a gente chama de interação medicamentosa. Ou seja, nós temos uma série de alimentos que, em associação com uma série de medicamentos, podem alterar a ação desses medicamentos, podem diminuir a absorção deles, ou seja, nós temos que controlar isso também. A parte mais conhecida, que é a questão dos erros de medicação, como se fala, né? É um foco de preocupação constante, quer dizer, nós temos cada doente recebendo uma série de medicações em diversos horários diferentes e precisamos ter vários mecanismos de controle para que o paciente receba a medicação na hora correta, na quantidade correta, monitorando as interações entre essas medicações, tentando evitar que exista o erro de medicação. Por aí vai, quer dizer, um paciente idoso que tem um risco sempre grande de sofrer quedas, porque a mobilização desse paciente é uma mobilização sempre mais difícil. Então nós temos que ter mecanismos para prevenir isso, para manter vigilância constante no sentido de se evitar isso. Talvez o assunto mais conhecido relacionado a isso seja a questão das infecções. As infecções que são chamadas de infecções hospitalares, as infecções que são adquiridas no hospital. Isso é uma grande parte das políticas de segurança do paciente no hospital. Resumindo para você, eu acho que a gente pode entender o hospital como um lugar onde os riscos de efeitos adversos são grandes. Os hospitais podem ser considerados locais perigosos nesse sentido. Mas é claro que a gente trabalha dioturnamente no sentido de transformar esses riscos ou melhor, manter esses riscos somente como riscos e não transformá-los em eventos efetivos. Bom, e disso é fundamental, então, a questão do trabalho com os profissionais, e a gente não diz aqui só do médico, né? Porque aí você tem a enfermeira, você tem o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, quer dizer, não adianta você ter apenas uma instrução com os médicos sem que toda a cadeia seja comprometida. Não, esse é um ponto fundamental. A segurança do paciente depende de toda a cadeia de atendimento do hospital. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tiver um funcionário administrativo que no momento da admissão desse paciente cometer qualquer tipo de erro na admissão e na identificação desse paciente, eu posso iniciar uma cadeia de eventos simplesmente com uma identificação errada do paciente que pode culminar num evento catastrófico no final. Então, todos os funcionários no hospital têm que ser treinados e têm que ter a cultura da manutenção da segurança. Com protocolos bem rígidos, com barreiras que chequem a cada momento que cada procedimento está sendo feito de maneira correta. Então, às vezes até parece um certo exagero, né? Não é. Nós estamos do lado. Não é um exagero, é pelo contrário. Eu acho que a gente nunca consegue prevenir todas as eventuais possibilidades de evento adverso. Mas a gente tenta criar todos os dias novas formas de fazer isso. Então, para as pessoas que já foram internadas, aquela pulseirinha que é colocada no braço, que é uma coisa simples, singela, é de fundamental importância para a gente. Não é só para identificar o paciente como um paciente internado, mas naquela pulseirinha existe uma série de informações que o identificam dentro do hospital e que colocam ele dentro de uma rotina específica para ele, e com isso a gente consegue minimizar erros. Quer dizer, pelo código, ele lendo aquela etiqueta, código de barras, ele tem toda a informação do paciente. Não toda a informação clínica, porque a informação clínica é tratada de uma outra maneira. Mas sabemos onde ele está, sabemos dados até relacionados ao que motivou a internação dele, o tempo de internação, ou seja, é um primeiro passo para que o paciente entre numa cadeia virtuosa de segmento adequado e de minimização de riscos. Conosco aqui no Espaço Online, pela Jovem Pan Online, o diretor do Hospital Santa Isabel, Dr. Laércio Martins, do Hospital Santa Isabel, que é a unidade particular de convênios da Santa Casa aqui de São Paulo.
Santa Isabel está completando 40 anos, nós já falamos um pouquinho da estrutura do hospital, falamos dessa questão da segurança hospitalar, que é um assunto que preocupa muita gente, e no próximo bloco nós vamos responder aí as dúvidas dos internautas. Fomos às ruas para saber o que a população pensa em relação à segurança hospitalar. A gente volta na sequência, até já.